Lula detona Congresso e diz que a atual composição é de baixo nível. Isso foi ontem, quarta-feira, no Rio de Janeiro, e eu não vou ler a nota. Vamos ver as imagens do presidente vociferando diante do prefeito Eduardo Paes e do presidente Hugo Mota. A pessoa pensa, e pelo histórico das pessoas, tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe, a gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia porra nenhuma de saúde, sabe, e a gente precisa se manifestar. Em outro momento, ele disse o seguinte, se referindo ao ex-governador do Rio, Wilson Witzel, é isso? A gente não coloca raposa para tomar conta do galinheiro. A raposa vai comer a galinha. Essas coisas que nós temos de levar em conta quando a gente analisa a nossa situação. E falou sobre condenado, enfim, corrupção e tal. Senhor Bruno Araújo, o que é que o senhor tem a dizer? Eu lembro daquela personagem da escolinha do professor Raimundo. O presidente só pensa naquilo, ele só pensa em Bolsonaro. Temos em 2025, amigo, 3 anos depois, ele continua falando sobre Bolsonaro. Será porque ele não tem o que falar? Não acho que seja isso, não. Ou seria uma paixão platônica? Também não acho. Eu acho que isso tem muito a ver com o cenário político de disputa. Bolsonaro, se a gente pega todas as pesquisas, é o principal adversário político de Lula. Ele é o principal expoente da direita e da extrema-direita, e Lula é o principal expoente da esquerda. E da extrema-esquerda. Não necessariamente. Complemente. Não, porque você nunca fala extrema esquerda, né? Só fala extrema direita. Por que não tem extrema esquerda? O PSOL não vota no PT, não? Mas aí é que tá. O PSOL muitas vezes tem o próprio candidato. Então não dá pra dizer que é extrema esquerda. Apoia, porque o PSOL, inclusive, é um partido com muita personalidade e costuma ter seus candidatos. Obviamente, quando é necessário se juntar, se junta. Mas a extrema direita, eu faço questão de dizer, porque Bolsonaro é de extrema direita. Ele é de extrema direita. O que está no entorno dele, não. Tem muita gente de direita no entorno dele. Mas, enfim. Além dessa disputa política propriamente dita, focando-se especialmente naquilo que Lula disse, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que constrangedor para Hugo Mota. E eu diria que Lula deveria ter um mínimo de bom senso. Por quê? A gente está falando de um chefe, de um poder, falando sobre um outro poder na frente do presidente deste poder. E o presidente deste poder, obviamente, não pode, por mais que concorde com Lula, ele não pode não defender este poder. Então coloca o Hugo Mota numa bela de uma saia justa. Hugo Mota pode, eventualmente, ser a pior pessoa e o pior político do mundo. Mas ele tem uma representatividade enquanto presidente da Câmara Federal. Então Lula deveria ter, no mínimo, o bom senso de respeitar isso. Por mais que eu concorde com praticamente tudo que Lula disse, ali não é o lugar de dizer isso. Lula pode dizer isso num evento político propriamente dito, partidário propriamente dito. Mas num evento em que você tem chefes de poderes, como o caso de Hugo Mota, não dá. Não dá para você falar em relação a isso. E ele ainda especifica, diz que é o pior Congresso e que isso tem relação com a extrema-direita que foi eleita, mas mesmo a extrema-direita que foi eleita, é uma extrema-direita que foi eleita de maneira legítima, com pessoas que votaram neles e que têm direito de escolher os seus representantes, por pior que eles sejam. Lula tem direito a ter a sua opinião, mas eu diria que ele deveria ter mais respeito pelo outro poder quando se pronunciar publicamente assim. Suzy, o PT é o zero e vezeiro dessa prática de dizer que a corrupção só está nos outros e não está neles. Se a gente analisar o Brasil dos últimos 16 anos, os maiores escândalos dessa república foram protagonizados por líderes do Partido dos Trabalhadores. E eu vejo um populista, porque isso é de um populismo barato, e Beá disse uma coisa que me chama a atenção, que é você jogar a claque contra alguém que está no palco. Como os nossos presidentes são os zeros e vezeiros dessa prática? Porque, e você foi cirúrgico, imagina, o deputado Hugo Mota ali desce e recebe uma cadeirada, sei lá, uma ovada. Por quê? Porque o presidente da República incita
a sua placa, que joga junto com ele, contra uma autoridade pública que está ao seu lado. Me impressiona vindo de um presidente da República. Além de impressionar com esse ponto aí com relação ao Hugo Mota, ele citou o Hugo Mota, que é o representante da Câmara lá, mas ele tem que entender que aí ele está fragilizando e baixando o nível de uma instituição, baixando o nível dele sobre uma instituição e fragilizando o princípio do equilíbrio entre os poderes. Afinal de contas, o Congresso não é subordinado a Lula, né? A Câmara não é subordinada a Lula, o Senado não é subordinado a Lula. Melhor, vou retirar. Não deveria ser, né? Diante de ontem, o que a Alcolumbre fez, a gente termina acreditando que talvez seja subordinado, sim. Mas voltando para esse foco, faltou muita maturidade de Lula, sim. Faltou respeito do presidente Lula, a presença de Hugo ali. Concordo com você, Bea, se ele tivesse num evento partidário, se ele estivesse palestrando pro dele, se ele estivesse falando em outra ocasião, mas tinha um representante ali, era um evento público, é sim uma falta de respeito com outro poder que não está abaixo dele, tem uma outra função, tem uma outra situação. E com relação a Lula sempre trazer Bolsonaro para o cenário, Luiz, essa polarização, esse dividir para governar é bem do uso mesmo do PT, é bem o uso eleitoral do presidente Lula, até porque para ele respirar, para ele estar ali onde ele está, para ele continuar onde ele chegou e para ele ter esse respiro aí para a possível reeleição dele, ele precisa sim da polarização com Bolsonaro, ele precisa disso, que é uma das coisas mais terríveis que acontece no nosso país, que é um povo contra outro povo, que as pessoas, ou você é de direita ou você é de esquerda, quando não deveria ser assim. Eu posso ter a minha ideologia simpatizante disso, eu posso pensar dessa forma, mas o outro não é o meu inimigo, o outro é necessário para que a gente tenha uma democracia, para que a gente tenha discussões e para que a gente tenha representantes de acordo com o que eu vou, mas fazer essa polarização, jogar sempre, trazer para o cenário Bolsonaro, trazer para o cenário a pandemia, trazer para o cenário os erros que outro olhou, como a gente fala sempre aqui, olhando para o retrovisor, né, mostra que, além de não ter realmente fatos para contar ali, ele precisa sim de Bolsonaro para ele tentar continuar onde ele está. O senhor tem 30 segundos que eu preciso pro Mechan. Vamos lá, aqui, muito rápido. A gente precisa sempre entender que a referência é sempre a mais próxima. Então, com quem Lula vai se comparar? Primeiro, com o presidente anterior. E o presidente anterior, sendo Bolsonaro, ele tem mais que fazer essas comparações mesmo para mostrar e deixar claro para a população a diferença entre os dois. É muito simples. O discurso de pátria, família e não sei o que mais lá é completamente diferente de um discurso que prega que as pessoas se alimentem, tenham casa, tenham comida, tenham trabalho. Esse perfil de discurso, ele é importante ser comparado. Porque, do contrário, as pessoas podem incidir ou reincidir no erro.